dificuldade de fazer o programa na sexta-feira, que só vai ao ar no domingo, é delicada, é uma coisa chata sempre, desde o início a gente sempre ficou, a gente fica sempre sujeito a ser, né, a ser derrubado, a ter uma cova no meio, então ter vindo de madrugada, ou voltar no meio do domingo, então a gente sempre corre esse perigo. Essa semana a gente tem um problema muito parecido, tem a eleição no México, a eleição é domingo, a gente não vai ter o resultado da eleição. Então como é que você fala? Você cuida disso falando sobre o cenário mexicano, as diferenças entre os candidatos. Mas aí você admite que você está gravando antes de sair o resultado. É uma fraqueza que você tem que confessar. No dia da eleição no México a gente não tem o resultado ainda, mas nesse programa aqui, só o fato da gente não saber o que está acontecendo não significa que não vai nada, falar. absolutamente nada. Só que interferiu. Seria uma raridade a gente saber do que está falando. A frase técnica do Nelson Motta era perfeita. Nós estamos sempre moralmente ao vivo. Porque é ao vivo, aqui nós estamos, aquilo pisou na bola, pisou, né? Não tem, isso não é, sabe, a não ser que seja um erro técnico. O programa é ao vivo, então, assim, em termos de dinâmica, para mim não faz nenhuma diferença gravar na sexta ou gravar domingo. Eu até estou mais tranquilo no domingo porque você não vai ser furado pelos fatos. Então, mas às vezes eu acho uma boa, se houvesse uma viabilidade técnica, eu até preferia o programa sempre ao vivo. O ar ao vivo, na verdade, é porque o programa não é editado. Tem 43 minutos e meio de gravação, né? E a gente entrega 43 minutos e meio. Então, a ideia é que você não mexa nisso. A opção que a gente fez foi o seguinte: para não ter que fazer todas as gravações sempre no domingo à noite, como a maior parte das notícias acabam se desenvolvendo ao longo da semana e não no final de semana. Mas, em geral, ou a gente tem dado sorte, que as coisas não acontecem no sábado. A gente grava na sexta, a não ser que tem algum evento que a gente saiba que vai acontecer muito relevante no final de semana, que foi o caso, por exemplo, as minhas primeiras participações no programa, ainda como convidado, aconteceram todas ao vivo, porque foram os dias das eleições no Brasil, isso em 2002. E isso a gente sabia a data, sabia que ia acontecer e sabia que era um tema extremamente importante. A gente só não tem mais convidado por causa disso, porque o risco é grande. Porque você começa a ter convidado. Se você tem um bom convidado, na semana seguinte tem que ser bom também, ou melhor. Então a ideia é não depender do convidado. Estou cada vez menos animado com o convidado. Acho que o programa é a química das pessoas que estão lá, sabe? E a não ser que seja um super convidado, que tem uma coisa super legal para falar. Sabe, em geral, minha opinião, acho que os convidados têm sido mais negativos do que positivos. Convidados realmente é às vezes uma caixinha de surpresa, porque às vezes por mais interessante e renomado e dá certo, às vezes não dá certo e é uma roubada. A gente descobre isso nos últimos momentos, quando a gente já está lá sentado rodando. A gente uma vez teve uma infelicidade, a gente perdeu um convidado que foi até, infelizmente, o DJ Malboro, que veio aqui fazer um show, e ele ficou esperando, eu mandei um carro, ele ficou esperando dentro do saguão do aeroporto e o carro ficou esperando ele fora do saguão do aeroporto, e do hotel aqui, e a gente desencontrou, foi um erro. A gente usou muito tempo, às vezes tentou evitar, às vezes as pessoas não gostam, às vezes as pessoas falam, não, a gente não quer ver convidado, a gente quer ver vocês discutindo, e eles na mesa, então tudo cada um de cada. Você tem que ir pelo seu instinto. E aqui são todas as fitas do Manhattan Connection, inclusive a fita número 1, os primeiros assuntos do primeiro programa, então sempre coloquei por assuntos, né? Essa foi o nosso primeiro programa. Na verdade, esse foi o assunto do programa número 1 e não o programa do assunto número 0, que já tinha uma matéria de outro Trade Center, que foi o primeiro atentado.
E aqui a gente tem todas as nossas fitas. Tem o programa número 1, que foi a hora, e tem uma fita do programa que a gente fez para a TV Cultura, chamado Manhattan Connection Behind the Scenes, que é por trás, onde a gente falou da gente mesmo. Nós falamos de nós mesmos. Mas esse é o grande arquivo. E aqui você tá tudo no computador, então cada fita e o que tem lá dentro, você vai e coloca a informação e vai lá e busca dizer isso aqui. Anos, horas de trabalho, milênios. O projeto começou era um projeto de rádio que eu tinha, era uma ideia com o Paulo Franci, com outro jornalista da Globo, Antônio Augusto, para a gente apresentar um boletim diário. Era um boletim com um comentário do Franci. E essa ideia morreu, mas ficou aquela semente. E mais tarde, quando o GNT quis fazer uma matéria, pediu para fazer uma matéria internacional de Nova York. E me deram um orçamento, o orçamento era baixo para você fazer uma matéria de 7, 8 minutos por semana, sai muito caro. Então, com um pouco mais de dinheiro, você podia fazer um programa de estúdio. Entendi. Que podia ter, do ponto de vista de duração, quer dizer, podia ter meia hora, que era o programa original, era só meia hora, depois ele cresceu. Então você tinha, a proposta eles pegaram na hora, eles na mesma hora concordaram que era uma boa ideia e nasceu, foi um pacto muito fácil. A gente já trabalhava Mas juntos. ele convidou você para trabalhar nesse Nós projeto? éramos uma equipe, a equipe que existia começou a fazer o programa, era a Angélica, o Lucas e eu. E o Caio, e eu sugeri a vinda do Nelsinho, e o Francis era, naturalmente, quando eles se reuniram para bolar o programa, era o personagem, houve uma grande conversa com o Francis e foi isso. Eu entrei como produtora. A gente trabalhava juntos com uma equipe fazendo um programa para a TV, a gente fazia matérias diárias para a TV Record. Quando saímos da Globo, nós três tínhamos sido da Globo. Aí começamos a fazer freelance e depois tivemos um contrato com a Record. Depois, quando esse contrato acabou, foi aí que surgiu uma ata. A gente tinha de ter um outro cliente de trabalhar para pagar as contas. Então surgiu uma rata e também o contrato com a TV Cultura. Isso aí foi uma combinação do programa de rádio com uma ideia de um programa de televisão que já existia nos Estados Unidos, chamado The McLaughlin Group, que é um programa de meia hora, 4 jornalistas falando sobre estão em Washington, o programa existe há 20 e tantos anos, sobre política. E eu achei que a ideia, essa parte era aproveitável, mas Nova York ia ser uma atração natural. O Lucas trabalhava com um chefe de produção, um engenheiro ainda da TV Record, que trabalhou aqui, o Júlio Sobral, que eu conhecia. Eles estavam buscando nomes, né? E aí o Júlio sugeriu meu nome e eu conhecia o Francis. Assim, eu tinha muito contato com o Francis, eu trabalhei com o Francis muitos anos. Entre aspas, eu era o chefe dele, né? Ninguém é chefe do Francis. Ele é ingovernável, mas eu era editor internacional da Folha. Eu trabalhei com o Francis muitos anos. Foi importante do ponto de vista de atração. Todo mundo queria ver aquele cara, ele era diferente no programa. O Francis era conhecido pelos textos dele, pelo Pasquim, pelas colunas. Na Globo ele entrava num formato muito rígido, fazendo um comentário de 45 segundos, 40 segundos sobre cinema, sobre política, em geral sobre cinema. Quando o Francis sentado numa mesa e dizendo o que ele queria, isso foi a primeira vez que ele entrou na televisão fazendo. Então ele virou uma atração muito depressa. Do ponto de vista de estrutura do programa, ele na verdade desestruturava o programa. Porque por mais que você colocasse um roteiro ali, a gente tem que ter um mínimo de roteiro, senão isso vira uma conversa de botequim. Por mais que você tentasse amarrar ali, ele saía fora do caminho.